Queridos amigos e amigas, olha só, 30 de novembro, de 12 meses, hoje a gente encerra o 11º mês. Então, 11 meses vividos, falta mais um mês. Agradecidos por estarmos juntos nesta quarta-feira, dia 30 de novembro. Hoje é dia do apóstolo André. Quando Jesus chamou os pescadores, ele chamou Pedro e o seu irmão André. Então hoje nós recordamos Santo André, que pela intercessão deste apóstolo nós possamos ouvir sempre as manifestações do Senhor, os sinais de Deus, o chamado de Deus, porque ele não chamou apenas lá às margens do mar da Galileia, ele continua chamando hoje, dia após dia. Então, com alegria e com o coração agradecido, rezemos juntos neste nosso Rezando com a Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a Palavra de Deus desta quarta-feira é de Mateus capítulo 4, versículos de 18 a 22. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus, ela é sempre uma palavra inspiradora. E uma das temáticas bonitas dos evangelhos é justamente a temática do chamado. Não apenas do evangelho. Se nós olharmos, por exemplo, no Antigo Testamento, o chamado de Samuel, e aí nós vamos ver quantos chamados Deus efetuou, tornou possível ao longo da história da salvação. Quem chama é porque ama. Jesus chamou, mas não impôs. Eles deixaram as redes, as barcas e seguiram Jesus. Interessante, dois da mesma família, Pedro e André. E hoje a gente lembra Santo André. Que este chamado, um dia feito aos apóstolos, seja um chamado para todos nós hoje. Se nós olharmos de que forma Deus nos chama hoje, Ele não vai abrir uma nuvem e lá do céu vem uma voz que diz: olha, Jaime, isso, aquilo. Não. Deus nos chama através de diferentes sinais. E um deles, Deus se utiliza de outras pessoas para nos chamar. Por isso, tem pessoas que nos fazem alguns pedidos, alguns chamados, que depois a gente vai dar uma olhadinha, quando a gente reflete sobre isso, vamos ver que foi o próprio Deus que se utilizou daquela pessoa para nos chamar. Então, que nós tenhamos sempre esta graça, esta presença de Espírito, de poder entender, visualizar e responder os chamados de Deus. Ele nos chama através da claridade de um novo dia. Ele nos chama através do brilho das estrelas. Ele nos chama através da chuva que cai.
das árvores que florescem e dão frutos. São muitos os chamados. Olha que chamado bonito, o cantar dos pássaros. Mas olha, às vezes eles nos chamam também através de situações bem doloridas. E essas situações são justamente as situações de dores humanas. Uma pessoa empobrecida, uma pessoa em situação de vulnerabilidade, é um chamado de Deus para a gente poder fazer uma partilha. Sempre temos alguma coisa a mais que podemos repartir. Então, que Deus nos chama, nós não temos dúvidas. Agora, Ele nos chama porque nos ama. Então, nossa resposta também é um ato de amor. Nossa resposta é um gesto amoroso de um Deus que nos ama profundamente, profundamente. Que nós tenhamos sempre, sempre esta capacidade de responder aos diferentes modos que Deus nos chama. Ele nos chamou um dia à vida. Nós podíamos não estar aqui, mas Ele pensou em nós. Que nós tenhamos esta alegria e que nós também sejamos pessoas de respostas. Vamos nos engajar numa atividade, na outra. Tudo isso faz um bem enorme, enorme, enorme. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos ilumine e que nós tenhamos a graça de sermos apóstolos e apóstolas no seguimento a Jesus. O que fazer não falta, mas o importante é saber dizer sim. Depois o Senhor nos santifica dia após dia. Por isso, com muita fé, rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde sempre. Obrigado, Senhor, pelo mês de novembro. Obrigado por tudo que foi possível ser feito. Obrigado por ser advento, à espera pelo Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos nós desça a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem, santa alegria.